Capítulo 1107 Sacrifício Heróico. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim. Na maioria das seitas, não estava claro quem tinha maior posição entre os anciãos superiores e o mestre da seita. Isso teria que depender do prestígio e da força de alguém. Na Ilha Serena, o prestígio de Baishi era muito maior que o de Xiao Aotian. Afinal, havia a tremenda diferença em suas idades. Na verdade, também se podia ver isso a partir do quão alto cada pico em que todos estavam sentados era. Os anciãos superiores ocupavam os picos mais altos das montanhas e o pico da montanha na qual Xiao Aotian estava vários pés mais baixo. Quanto ao grande ancião e aos anciãos internos, eles se sentavam em lugares ainda mais baixos. Devolvendo, não um presente, Xiao Aotian corrigiu as palavras de Baishi. Se está retornando ou dando, nada disso importa. Baishi disse casualmente. Ele ignorou completamente o fato de que a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao não pertencia à Ilha Serena para começar. Tudo que é importante é a que a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao pertencerá no final. Bai Mijio tem entre 60% a 70% de chance de retornar triunfalmente. Mesmo que a maior parte das nossas forças não consiga retornar, contanto que ele retorne com segurança, ele trará um lucro de 70 a 80 bilhões, ou mesmo 100 bilhões de pedras solares violetas para a seita. Ele pode até causar enormes perdas para as forças do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Claro, há também uma chance de que os discípulos de núcleo da minha Ilha Serena sofram grandes perdas, mas isso não é importante. Após as marés lavarem as areias, é nesse momento que as verdadeiras joias emergirão. Aqueles que sobreviverem a esta batalha de vida ou morte irão definitivamente subir aos céus e tornarão-se dragões no futuro. Com o apoio de uma enorme quantidade de recursos, juntamente com a vitória nesta guerra, esta é a melhor oportunidade para minha Ilha Serena crescer. E, neste momento, você realmente quer se curvar e entregar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, que estabilizou o destino de minha seita por tanto tempo? Você está maluco? Sem a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, a Ilha Serena será como um dragão azul com um chifre quebrado. Como podemos nos tornar uma verdadeira Terra Santa? Baishi murmurou friamente enquanto falava isso. Xiao Aotian franziu a testa, sem dizer nada. Neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência de Xiao Aogan soou nos ouvidos de Baishi. O honorável mestre, você não precisa se preocupar com isso. Li Ming está atualmente participando da missão no Reino Místico Desolado Vermelho. Não se sabe se ele sofrerá um acidente ou algum tipo de infortúnio. Se Li Ming heroicamente se sacrificar pela Ilha Serena, só podemos prestar uma homenagem a ele e dar-lhe um funeral adequado. Xiao Aogan sorriu sinistramente enquanto falava. Ele podia ver que Bai Mijio possuía uma intenção assassina quanto a Li Ming, e essa viagem ao Reino Místico Desolado Vermelho era a melhor chance de extravasá-la. Oh! Você criou algo? Baishi podia entender o significado por trás das palavras de Xiao Aogan. Quanto ao seu discípulo, Baishi não precisava ter nenhum escrúpulo. Além disso, com seu status de ancião superior, ele também não precisava se preocupar com o Júnior. Embora eu não tenha organizado nada, Bai Mijio é um rapaz extremamente inteligente. Ele não precisa de mim para apontar o que ele precisava fazer desta vez. Para este menino ousar entrar no Reino Místico Desolado Vermelho, isso é simplesmente pedir para morrer. Matá-lo no Reino Místico Desolado Vermelho não deve ser muito difícil. Uma vez que aquele menino for morto, nós poderemos manter a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Você fez bem nisso. Com a força e os métodos de Mijio, matar o Li Ming deve ser fácil. Além disso, como comandante desta missão, ele talvez nem precise fazer nada sozinho. Baishi assentiu levemente. Neste momento, o mundo ao redor deles subitamente tremeu e um portal apareceu no ar. Com um lampejo de luz branca, um homem velho e magro apareceu a partir de uma matriz de transmissão. Este era o ancião da Ilha Serena que foi especificamente encarregado de passar informações, Bai Hong. Tudo o que acontecia dentro do Reino Místico Desolado Vermelho era relatado primeiro por ele. A entrada da matriz de transmissão para o Reino Místico Desolado Vermelho não estava muito longe do Palácio Sereno.
Depois que ele obteve a informação, ele imediatamente foi para o Palácio Sereno. Os muitos anciãos presentes de repente se levantaram quando viram este velho Elder Bai Hong. Os discípulos já foram transmitidos. Embora os anciãos presentes tivessem confiança em Bai Mijio, essa guerra era importante demais para todos eles. Eles não podiam deixar de estar preocupados que aconteceria algum acidente. Bai Hong, quantas pessoas sobreviveram? Como é a situação? Bai Hong disse, reportando-se ao ancião superior. Eles conseguiram retornar em triunfo. No entanto, dos mais de 100 discípulos de núcleo que foram, menos de 40 retornaram. Menos de 40 pessoas. Bai Shi suspirou. Eles eram todos excelentes discípulos erguidos pela minha ilha Serena. Eles originalmente tinham um futuro brilhante e glorioso esperando por eles, mas agora seus ossos estão enterrados nas areias carmesim sem fim. Que pena, que pena. No entanto, isso já é um resultado extremamente bom. Parece que esta guerra pôde ser suavemente concluída. Ordene rapidamente a Bai Mijio e Shui Tong para que levem todos os discípulos que entraram no reino místico desolado vermelho para o Palácio Sereno. Estes são heróis da Ilha Serena e devem ser generosamente recompensados. Quanto a isso, Bai Hong tinha uma expressão sombria e pesarosa no rosto enquanto falava. O que há de errado? As sobrancelhas de Bai Shi se ergueram. E ao lado dele, Xiao Aotian também se endireitou, seus olhos se arregalando. Ele teve uma premonição extremamente infeliz em seu coração. Os discípulos mais fortes tiveram um acidente. Sim, Bai Hong assentiu. Assim que Bai Hong falou, não apenas o grande ancião Xiao Aogan não se preocupou, mas em vez disso, ele acariciou sua barba de forma confiante. Ele estava bem ciente de quão forte Bai Mijio era. Mesmo os gêmeos combinados num nível avançado do reino mar divino da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso oculto não seriam capazes de detê-lo. Assim, ele não estava preocupado que Bai Mijio sofreria um acidente. Isso significava que se houvesse um pico de discípulo que morresse em combate, poderia ser imaginado quem ele era. Xiao Aoga olhou arrogantemente para Bai Shi e disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Honorável mestre, que tal? Eu disse que Mijio seria capaz de lidar com esse garoto secretamente. Bem feito. Bai Shi conscientemente sorriu quando enviou uma transmissão de som verdadeira essência. Na verdade, não é difícil para Mijio conseguir isso. Seus planos funcionaram muito bem desta vez. Vou registrar esse mérito e depois, no entanto, antes de Bai Shi terminar de falar, a próxima frase de Bai Hong fez com que ele engolisse o resto de suas palavras. Bai Hong disse, reportando-se ao mestre da ilha, após esta viagem ao reino místico desolado vermelho, o discípulo direto Bai Mijio não emergiu. Ele deve ter se sacrificado de forma heróica. O que? O que você disse? Bai Shi quase mordeu a própria língua. De repente, ele se levantou, seus olhos brilhando ao encarar Bai Hong. Diga isso de novo. Além de Bai Shi, o grande ancião Xiao Aogan também ficou perplexo. Bai Mijio deveria ter sido capaz de escapar, mesmo se fosse cercado por 3 ou 4 mestres no nível avançado do reino mar divino do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Ele deveria ter sido capaz de recuar contra suas forças completas. De todas as potências juniores que Ilha Serena mandou, Bai Mijio era o mais forte e também tinha as maiores chances de escapar com sucesso. No entanto, ele realmente havia morrido no reino místico desolado vermelho. Se quase todos os discípulos da Ilha Serena foram aniquilados, restando apenas 10 deles, então Xiao Aogan teria pensado que houve algum tremendo acidente no reino místico desolado vermelho. Se o Bai Mijio tivesse sido uma baixa, então Xiao Aogan mal teria conseguido aceitar esse fato. Mas agora, com cerca de 40 pessoas sobrevivendo, Bai Mijio ainda havia morrido. Isso era simplesmente inacreditável. Se fosse a vez de alguém morrer, ainda não seria a vez dele. Ele poderia ter sido traído por alguém, ou havia alguma outra coisa acontecendo? Todos os outros anciãos também ficaram imediatamente chocados antes de começarem a falar simultaneamente. Mesmo o mestre da ilha Xiao Aotian não reagiu por algum tempo. Bai Mijio quase foi escolhido por unanimidade como o candidato a ser o próximo mestre da ilha.
Seja em termos de força individual, talento, inteligência ou até mesmo das chances de sorte que ele experimentou, ele superava em muito os seus concorrentes. A única outra possibilidade de ele não se tornar o mestre da ilha era se outro gênio aparecesse nos próximos milhares de anos que ultrapassasse Bai Mingyu. No entanto, as chances de isso acontecer não eram muito grandes. Dos discípulos mais fortes, apenas Bai Mingyu morreu. E quanto a Yi Shuitong? Li Ming. Xiao Aotian perguntou ansiosamente. Se Bai Mingyu morresse, então Yi Shuitong era a segunda discípula júnior direta mais forte, sua importância poderia ser imaginada. Quanto a Li Ming, ele era o sucessor que Mu Shuitian escolheu pessoalmente para a Terra Sagrada das Plumas Verdes, ele era ainda mais importante. As perdas seriam sérias se qualquer uma dessas duas pessoas tivesse morrido. Eles estão seguros. Assim que Bai Hong falou isso, ele mostrou uma expressão de alegria. Mas assim que o grande ancião Xiao Aoga ouviu isso, ele quase murchou, restando apenas insanidade. Como isso é possível? Como Li Ming poderia estar seguro? Ele olhou para Bai Shi e o mesmo também olhou para ele. Enquanto os dois se encaravam, Xiao Aogan podia ver claramente a raiva queimando nos olhos de Bai Shi, fazendo seu coração pular uma batida. Diga-me o que está acontecendo aqui. Você não disse que ele tinha organizado tudo. Porque Mingyu morreu, mas Li Ming ainda está vivo. Eu não sei. Xiao Aogan não conseguia nem chorar naquele momento. Os resultados foram completamente diferentes de suas expectativas. Bai Mingyu era da mesma linhagem que o ancião superior Bai Shi, ambos eram da família Bai da ilha Serenã. Os dois eram parentes distantes como um sobrinho e tio, separados por muitas gerações. Embora os dois não fossem próximos, Bai Mingyu ainda lhe trazia a maior chance de alguém da família Bai ter sucesso na luta pela posição de mestre da ilha. Com tantos benefícios trazidos a Bai Shi e a família Bai, o status de Bai Mingyu era extremamente importante. Apresse-se e convoque Yi Shuitong para o Palácio Sereno. Preciso saber exatamente como Bai Mingyu morreu. A voz de Bai Shi era sombria, como um vulcão que poderia explodir a qualquer momento. O gênio que sua família havia criado com tanto cuidado e esforço havia na realidade perecido no reino místico desolado vermelho. Seu humor podia ser imaginado. Reportando-se ao ancião superior, Yi Shuitong já está vindo até aqui, Bai Hong disse, não se atrevendo a encontrar o olhar furioso de Bai Shi. A matriz de transmissão do reino místico desolado vermelho estava no fundo do mar perto da ilha Serenã. Depois de fazer alguns leves ajustes, Yi Shuitong, Li Ming e os outros logo se aproximaram. Assim, a matriz de transmissão do espaço fechado dentro do Palácio Sereno começou a se iluminar. Os primeiros a aparecer foram Li Ming e Yi Shuitong, seguidos por vários dos subordinados mais confiáveis de Yi Shuitong. Devido aos arranjos de Yi Shuitong, aqueles discípulos que tinham rancor contra Li Ming não tinham vindo. O olhar de todos os anciãos caiu sobre Yi Shuitong. Yi Shuitong. Bai Shi desceu imediatamente do pico da montanha em que estava, flutuando a apenas 30 pés de distância de Yi Shuitong. Discípula relatando. Diga-me, apenas como Bai Mingyu morreu e quem o matou? Bai Shi disse, com seu olhar feroz e penetrante. Ele sutilmente emitiu sua aura, fazendo com que Yi Shuitong sentisse uma enorme pressão. Li Ming permaneceu em silêncio perto de Yi Shuitong. A verdade é que a pressão que ele estava suportando era ainda maior que a de Yi Shuitong. A aura de Bai Shi estava apontada para ele e não apenas Bai Shi, mas o grande ancião Xiao Aoga também estava focando seu olhar em Li Ming, sua visão afiada como um sabre. Reportando-se ao ancião superior, sobre essa batalha, é uma história extremamente longa. Esta discípula já escreveu o relatório deste combate. Eu peço que o ancião superior olhe, por favor. Enquanto Yi Shuitong falava, ela atirou um pergaminho de jade na direção de cada ancião. Todos foram escritos por Xiao Shuijun. Yi Shuitong entendia que, neste momento, Bai Shi só queria saber quem matou Bai Mingyu. Se ela dissesse diretamente que foi Li Ming, talvez ele não ouvisse qualquer tipo de lógica ou explicação. Se isso acontecesse, o resultado poderia ser imaginado. Assim, o envio desses pergaminhos de jade era a escolha mais sábia.
Mesmo assim que Shuitongo viu Bai Shi ter uma reação tão grande, ela também se sentiu nervosa por Li Ming.